Olá, mentes curiosas e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje encaramos um gigante. Um nome que todos pensam conhecer, mas que poucos exploraram de verdade. Falamos de Adam Smith, um homem cuja sombra se projeta sobre cada mercado, cada política econômica e, de fato, sobre nossa forma de vida moderna. Quando ouvimos Adam Smith, pensamos capitalismo, ganância, interesse próprio. Pensamos em uma mão invisível que magicamente ajeita tudo. Mas e se eu dissesse que essa é uma caricatura perigosa? E se o verdadeiro Smith fosse, antes de mais nada, um profundo filósofo moral, mais preocupado com a ética do que com a riqueza? A grande pergunta deste ensaio é: quem foi realmente Adam Smith? Para encontrar a resposta, devemos separar o homem do mito. Vamos desconstruir as ideias que fundaram a economia moderna, mas também vamos resgatar a parte que o mundo decidiu esquecer. Preparem-se, porque esta jornada muda a nossa visão do presente. Entender Smith não é um exercício acadêmico empoeirado, é entender a raiz do sistema em que vivemos. É perguntar-nos se o interesse próprio é o mesmo que egoísmo. É questionar se os mercados realmente funcionam sem um fundamento moral. O que descobriremos nos afeta diretamente aqui e agora. Então peguem o café e fiquem à vontade. Vamos viajar para a Escócia do século XVIII, ao coração do Iluminismo, para conhecer o verdadeiro Adam Smith. E prometo que no final, vocês não verão um simples intercâmbio comercial da mesma maneira. Comecemos essa análise profunda. Antes de mergulharmos, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender a riqueza das nações, primeiro é preciso entender o homem. Adam Smith nasceu em 1723 em Kirkcaldy, uma pequena cidade costeira da Escócia. Seu pai morreu antes de ele nascer. Foi criado por sua mãe e a relação com ela foi fundamental durante toda a sua vida. Este início humilde forjou um observador astuto da vida cotidiana. Viveu em uma época de efervescência intelectual. O iluminismo escocês. Smith não estava sozinho. Era um amigo próximo do grande filósofo David Hume. Convivia com pensadores como Francis Hutcheson. Este não era um economista em uma torre de marfim. Era um filósofo no centro de um terremoto de ideias que estava mudando o mundo. Smith foi um acadêmico. Estudou em Glasgow e depois em Oxford, onde, curiosamente, sentiu-se desapontado com a qualidade do ensino. Era um homem de livros, um intelectual puro, mas também um observador incrivelmente agudo da natureza humana e da rua, do mercado, do porto. Ele via como as pessoas realmente se comportavam. Sua biografia intelectual é crucial. Antes de ser o pai da economia, foi professor de lógica e, mais importante, professor de filosofia moral na Universidade de Glasgow. Sua primeira cátedra definiu sua visão do mundo. A economia para ele nunca esteve separada da ética, da psicologia e da justiça. Foi tutor do jovem Duque de Buccleuch, o que o levou a uma longa viagem pela Europa, especialmente pela França. Lá conheceu os grandes pensadores do iluminismo francês como Voltaire e os fisiocratas como Quesnay. Esta viagem foi seu trabalho de campo econômico, observando diferentes sistemas e aguçando suas ideias. Este contexto é vital. Smith não escreveu no vazio. Escreveu contra um sistema dominante. O sistema que reinava na Europa era o mercantilismo. A ideia de que a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de ouro e prata que acumulava. Para ser rico era preciso exportar muito e importar pouco. O comércio era visto como um jogo de soma zero. O mercantilismo promovia monopólios, tarifas altíssimas e uma intervenção constante do governo na economia. O Estado dizia às pessoas o que produzir, a quem vender e o que não podiam comprar. Smith viu isso e pensou que era ineficiente, injusto e, sobretudo, que se baseava em uma ideia errônea do que é a riqueza. Além disso, estava presenciando o amanhecer da Revolução Industrial. Via novas máquinas, novas formas de organizar o trabalho em oficinas e pequenas fábricas. Estava vendo como a produtividade começava a decolar. Sua mente brilhante conectou os pontos. Viu que algo novo estava nascendo e precisava de uma teoria que o explicasse. Assim, quando Smith se senta para escrever, ele tem dois objetivos. Primeiro, demolir a antiquada teoria mercantilista. Segundo, oferecer uma nova visão do que é a riqueza e como ela é criada. E sua resposta não é o ouro. A riqueza de uma nação, para Smith, é o fluxo anual de bens e serviços que ela produz. Uma ideia revolucionária. Agora que entendemos o homem e seu tempo, estamos prontos para entrar em sua primeira grande obra. E não é aquela em que estão pensando. Antes da riqueza, Smith quis entender a moral.
Vamos mergulhar no livro que para muitos é sua obra-prima esquecida? Muito antes de ser economista, Smith foi filósofo, e sua primeira grande obra, publicada em 1759, não foi sobre dinheiro. Foi A Teoria dos Sentimentos Morais. Este livro é a chave perdida para entender todo o seu pensamento. Para Smith, a moral não vem de Deus nem da razão pura, mas da nossa natureza social. O livro pergunta: como podemos ser criaturas tão interessadas em nós mesmos e, ao mesmo tempo, ser capazes de virtude, generosidade e justiça? Smith não vê uma contradição. Ele começa com um fato simples da natureza humana, algo que todos experimentamos. Ele o chama de simpatia. O conceito central deste livro é a simpatia, que hoje chamaríamos de empatia. Smith argumenta que somos seres inerentemente sociais. Não podemos evitar sentir algo do que os outros sentem. Nós nos imaginamos no lugar deles. Colocar-se no lugar do outro, é, para Smith, a cola que mantém a sociedade unida. Smith diz que desejamos duas coisas: ser amados e ser amáveis, dignos de serem amados. Não só queremos que as pessoas nos aplaudam, queremos merecer esse aplauso. Buscamos a aprovação dos outros e isso nos leva a moderar nossas ações. Aprendemos a controlar nosso egoísmo porque queremos encaixar no grupo. Mas como sabemos se nosso comportamento é realmente amável ou digno de aprovação? Smith introduz aqui uma ferramenta psicológica brilhante, o espectador imparcial. Diz que para nos julgarmos, nos dividimos em dois, o eu que age e um espectador interno que julga essa ação. Este espectador imparcial é a nossa consciência. É uma versão internalizada da sociedade. Antes de agir, nos perguntamos: o que pensaria um observador justo e bem informado sobre isso? Este mecanismo, desenvolvido através da simpatia, é o que nos permite criar regras morais e viver juntos sem nos matarmos. Pensem nisso! Smith está descrevendo, em 1759, como a moralidade é um produto social. Ela emerge da interação humana. Não é imposta de cima, mas construída de baixo para cima, através de milhões de interações diárias, onde usamos a simpatia e consultamos nosso espectador imparcial. A ética é um fenômeno emergente. Isso é fundamental. O ser humano de Adam Smith não é um átomo egoísta. É um ser profundamente social, cuja identidade e moralidade dependem completamente dos outros. Precisamos dos outros para saber quem somos. O eu se constrói no nós. E a virtude para Smith não é um grande sacrifício. A virtude é a prudência, a justiça e a benevolência. É o comportamento que o espectador imparcial aprovaria. É o ponto médio. É ser um membro confiável e decente da comunidade. É a base da confiança e sem confiança não há sociedade. Então por que esquecemos este Adam Smith? Porque é mais fácil pegar sua segunda obra e simplificá-la. Mas essa é a grande tragédia. A Riqueza das Nações não faz sentido sem A Teoria dos Sentimentos Morais. O mercado que Smith descreve só funciona porque assume que os participantes são estes seres morais. O capitalista de Smith não é um psicopata ganancioso. É uma pessoa que internalizou o espectador imparcial. É alguém que entende que, para ter sucesso a longo prazo, precisa de uma reputação de justiça e confiança. O padeiro não te envenena não só por medo da lei, mas por respeito à moral social. Esta base moral é o alicerce sobre o qual se constrói todo o sistema econômico de Smith. Tirar esta base, como foi feito no século XX, é construir um arranha-céu sem alicerces? É uma distorção total de seu pensamento. O Homo economicus racional e egoísta é uma invenção posterior, não é a criatura de Adam Smith. Smith era um realista. Sabia que as pessoas não eram perfeitas. Sabia do egoísmo e da vaidade. Mas seu sistema moral de simpatia e o espectador imparcial é a forma como a sociedade naturalmente maneja e canaliza essas paixões. Não as elimina, mas as lapida, as torna socialmente úteis. Guardem esta ideia: o ser humano é social e moral antes de entrar no mercado. Agora sim, com esta base firme, avancemos 17 anos no futuro para 1776. A obra que mudaria o mundo para sempre, A Riqueza das Nações. Como mencionamos, Smith escreve em um mundo dominado pelo mercantilismo, que via a riqueza como ouro e o comércio como guerra. Smith se dispõe a demolir esta ideia. A Riqueza das Nações é, em essência, um argumento de 900 páginas a favor da liberdade econômica e do livre comércio. O título completo é Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. A pergunta é: o que torna um país rico e outro pobre? A resposta de Smith não é seu ouro, não é seu governo, não é seu exército. A resposta para Smith é sua produtividade. Sua capacidade de produzir mais bens e serviços por pessoa. E de onde vem essa produtividade? Aqui chegamos ao coração de sua análise econômica. Não vem da regulamentação do governo, não vem da generosidade. Vem de um princípio simples que ele observa no trabalho diário.
O primeiro capítulo do livro deixa isso claro. Avancemos para 1776, o ano da Revolução Americana e da publicação de sua obra magna, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. O livro abre com um conceito que parece simples, mas que é revolucionário: a divisão do trabalho. E nos dá um exemplo que entrou para a história: a fábrica de alfinetes. Smith observa que um trabalhador sozinho, sem treinamento, mal conseguiria fazer um alfinete por dia. Mas se o trabalho se divide em 18 operações distintas, onde um homem estica o arame, outro o endireita, outro o corta, e assim sucessivamente, 10 homens poderiam produzir 48 mil alfinetes por dia. Por que este aumento exponencial da produtividade? Smith dá 3 razões. Primeiro, a especialização. O trabalhador que só faz uma coisa se torna incrivelmente hábil nela. Segundo, a economia de tempo. Não se perde tempo trocando de uma tarefa para outra. Terceiro, a inovação. O trabalhador focado em uma única tarefa é mais propenso a inventar máquinas que a facilitem. A divisão do trabalho é o motor do crescimento econômico. É o que permite a uma sociedade produzir um excedente massivo de bens. E este excedente, para Smith, é a verdadeira riqueza das nações. Não é o ouro do rei, é a capacidade das pessoas comuns para acessar mais bens e serviços. Mas a divisão do trabalho tem um limite. Depende do tamanho do mercado. Em uma vila pequena, você não pode ser apenas um fabricante de alfinetes porque não há demanda suficiente. Você tem que ser ferreiro, carpinteiro e dentista. Somente em uma grande cidade ou com acesso ao comércio internacional, você pode se especializar. Por isso Smith é um defensor tão ferrenho do livre comércio. O livre comércio expande o mercado para o tamanho do mundo. Permite que a Escócia se especialize no que faz bem e o troque pelo vinho que a França faz bem. Ambas as nações se beneficiam. O comércio não é soma zero, é soma positiva. Esta ideia, hoje tão comum, era uma bomba em 1776. Atacava diretamente o mercantilismo, que queria restringir o comércio. Smith diz: não, deixem que as pessoas comercializem livremente. Deixem que o mercado se expanda. Isso, e não a regulamentação, é o que trará a prosperidade. É um argumento pela liberdade. Mas aqui Smith, o filósofo moral, reaparece. Ele não era um fanático cego da divisão do trabalho. No livro Cíntia, A Riqueza das Nações, adverte sobre seu lado sombrio. Adverte que o homem que passa a vida inteira fazendo uma única operação simples se torna tão estúpido e ignorante quanto é possível que uma criatura humana seja. Esta é a alienação. Smith a viu chegar. O trabalhador fica embotado mentalmente, perde a capacidade de exercer seu julgamento, torna-se menos capaz de ser um bom cidadão. É uma crítica devastadora e vem do pai do capitalismo. E qual é a solução dele para este problema? Não é abolir a divisão do trabalho, porque isso nos devolveria à pobreza. Sua solução é a educação pública. Smith foi um dos primeiros e mais fortes defensores de que o Estado provesse pequenas escolas em cada paróquia, para que as pessoas comuns aprendessem a ler, escrever e fazer contas. A educação era o antídoto contra os efeitos embrutecedores da especialização. Era a forma de assegurar que, mesmo em uma sociedade industrial, os cidadãos mantivessem sua acuidade mental, sua dignidade humana e sua capacidade moral. A economia, novamente, ela estava a serviço da moral. Bem, temos a divisão do trabalho como motor da riqueza. Mas o que é o que impulsiona as pessoas a participar neste sistema? O que motiva o padeiro, o açougueiro e o cervejeiro a nos dar nosso jantar? Aqui chegamos a outro conceito fundamental, o interesse próprio. Aqui é onde ele é mais mal interpretado. Smith diz, em uma de suas frases mais famosas, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração deles pelo seu próprio interesse. Muita gente lê isso e grita, ganância, egoísmo, mas perdem o ponto completamente. Smith não está dizendo que o padeiro é um ser ganancioso e mau. Ele está fazendo uma observação psicológica muito mais profunda que se conecta diretamente com sua teoria dos sentimentos morais. O ponto de Smith é que não podemos depender da benevolência de estranhos para sobreviver. Em uma vila pequena você pode conhecer a todos, mas em uma grande cidade você lida com centenas de pessoas. Não pode esperar que o padeiro te dê pão por pura amizade. Ele tem sua própria família para alimentar. O interesse próprio de que fala Smith não é a ganância. É, mais precisamente, o desejo de melhorar a própria vida, o desejo de ser respeitado, o desejo de cuidar dos seus. É a mesma motivação que, em seu primeiro livro, nos leva a buscar ser dignos de estima e de respeito. É amor próprio, não egoísmo. A frase completa esclarece.
Ele diz: não nos dirigimos à sua humanidade, mas ao seu amor próprio, e nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas de suas vantagens. A troca de mercado é um ato de persuasão, é um ato social, é apelar à simpatia do outro. Se me deres o pão que te sobra, eu te darei o dinheiro que precisas. É o reconhecimento de que a melhor maneira de conseguir o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que eles querem. É um sistema baseado no consentimento mútuo e no benefício mútuo. No sistema de Smith, a única forma de ficar rico legitimamente é servindo aos outros. Você tem que produzir algo que as pessoas valorizem voluntariamente. Assim, o interesse próprio de Smith está completamente integrado com sua simpatia. Um empresário bem-sucedido é aquele que tem simpatia suficiente para imaginar o que os clientes desejam antes mesmo que eles o saibam. É um ato de empatia comercial. O interesse próprio, longe de ser amoral, é canalizado pelo sistema moral e social. E agora chegamos ao conceito mais famoso e mais distorcido de todos, a mão invisível. É crucial entender isso. Smith usa esta frase apenas 3 vezes em toda a sua obra. Uma vez em A Riqueza das Nações, não era o pilar central de sua teoria, mas uma metáfora poderosa para descrever um resultado não intencional. As pessoas costumam acreditar que a mão invisível significa que os mercados se regulam sozinhos ou que a ganância é boa. Nada disso. É uma descrição de como as ações individuais, motivadas pelo interesse próprio, podem levar a uma ordem social benéfica que ninguém planejou nem buscou intencionalmente. É um conceito sobre a ordem espontânea. É como a linguagem. Ninguém inventou do idioma português. Evoluiu. Cresceu a partir de milhões de pessoas tentando se comunicar. Da mesma forma, o mercado, para Smith, é uma ordem que emerge. Não é projetado por um rei ou um planejador central. O contexto específico onde ele usa a frase é sobre o investimento. Smith diz que um empresário, por medo dos riscos do exterior, preferirá investir seu capital em seu próprio país, na indústria doméstica. Ele o faz para aumentar sua própria segurança e ganho, não para ajudar seu país. Mas ao fazer isso, ao investir localmente sem querer, maximiza a produção de sua própria nação. Smith escreve: ao perseguir seu próprio interesse, o empresário frequentemente promove o da sociedade mais eficazmente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Essa é a mão invisível. É uma metáfora para os resultados positivos não intencionais da ação humana. Não é uma deidade mística do mercado. É uma observação sobre a complexidade social. É uma cura de humildade contra o planejador central que acredita que pode projetar tudo. Smith, de fato, desconfiava profundamente das pessoas que fingiam negociar pelo bem público. Preferia o empresário honesto que admitia que buscava seu próprio interesse, mas que o fazia servindo aos outros. Era mais previsível e paradoxalmente mais benéfico para a sociedade. A mão invisível não é uma garantia, não significa que todo o interesse próprio leve ao bem comum. Smith estava cheio de exemplos de como os empresários conspiram para subir os preços ou enganar o público. A mão invisível só funciona sob condições específicas. E essas condições são cruciais. Quais são essas condições? Concorrência. A mão invisível só funciona se há concorrência. Se há um monopólio, o interesse próprio do monopolista, cobrar preços altíssimos, não beneficia o público. Por isso, Smith odiava os monopólios, especialmente os que eram concedidos pelo governo. A outra condição é a justiça. O sistema só funciona se há um Estado de Direito, se os contratos são respeitados, se não há roubo nem fraude. Aqui é onde reintroduzimos o Estado, porque, contrariamente ao mito, Adam Smith não era um anarquista. Não acreditava em um laissez-faire absoluto. O termo laissez-faire, que significa deixar fazer, associa-se a Smith, mas ele o usa com muita cautela. O mito moderno o pinta como alguém que queria eliminar o governo por completo. Isso é radicalmente falso. O filósofo moral sabia que um mercado livre não pode existir num vácuo moral ou legal. Smith atribui ao governo ou ao soberano 3 deveres fundamentais. O primeiro é a defesa nacional, proteger a sociedade da violência e da invasão de outras sociedades. Um exército profissional. O segundo dever é a administração da justiça, proteger cada membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer outro membro. Isso significa um sistema de tribunais, juízes e polícia. O império da lei. Sem isso não há propriedade, não há contratos e o comércio colapsa. E então vem o terceiro dever, o mais interessante. É a obrigação de erguer e manter certas obras públicas e instituições públicas que nunca serão do interesse de um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos, porque o benefício é tão difuso que não se pode recuperar o investimento. E o que Smith inclui nesta categoria? Coisas que hoje nos soariam muito sociais. Inclui estradas, pontes, canais, portos.
E como já vimos, a educação pública. Smith entendia que o mercado, por si só, não proveria esses bens públicos essenciais para a prosperidade de todos. Smith também era profundamente cético do poder, especialmente do poder dos empresários. Tem frases duríssimas contra eles. Diz que as pessoas do mesmo ofício raramente se reúnem, nem mesmo para se divertir, sem que a conversa termine em uma conspiração contra o público ou em algum artifício para elevar os preços. Portanto, o sistema de Smith não é de não governo. É de um governo limitado, mas forte em suas funções essenciais. Um governo que age como um árbitro imparcial que faz cumprir as regras do jogo, justiça e que provê os bens públicos que o mercado não pode. Um governo que protege o público dos monopólios. Então, como é que este pensador tão complexo, matizado e moral se tornou o santo padroeiro do egoísmo e do capitalismo selvagem? Aqui entramos no terreno das distorções. A primeira é o chamado das Adam Smith Problem, o problema de Adam Smith, um termo cunhado na Alemanha. Este problema afirma que o Smith, de A Teoria dos Sentimentos Morais, baseado na simpatia, é contraditório com o Smith, de A Riqueza das Nações, baseado no interesse próprio. Como se tivesse sofrido uma mudança de personalidade. Mas como vimos, esta é uma leitura superficial. Não há contradição. Os dois livros são duas faces da mesma moeda. Descrevem o mesmo ser humano em dois contextos diferentes. Sentimentos Morais descreve como formamos nossa ética em nossas relações pessoais e sociais. A Riqueza das Nações descreve como agimos no mercado no âmbito impessoal. Agimos por interesse próprio, no mercado precisamente porque não podemos depender da benevolência de milhares de estranhos. Mas esse interesse próprio sempre está restrito pelas leis da justiça e pelas normas morais que aprendemos através da simpatia e do espectador imparcial. Um livro é o alicerce moral do outro. A segunda distorção é a simplificação da mão invisível. No século XX, economistas da escola de Chicago e políticos pegaram esta metáfora e a transformaram em um dogma. Usaram-na para argumentar que qualquer intervenção do governo no mercado é má, que os mercados são perfeitos e sempre devem ser deixados em paz. Isto é uma caricatura. O próprio Smith, como vimos, defendia a educação pública, a regulamentação bancária. Sim, ele o fez, e a provisão de infraestrutura. Desconfiava dos empresários e odiava os monopólios. Usar Smith para defender os monopólios ou o capitalismo de compadrio é uma traição ao seu pensamento. Chegamos ao final da nossa jornada. Desconstruímos o mito de Adam Smith. Vimos que ele não era o sumo sacerdote da ganância, mas um profundo filósofo moral que tentava entender como a sociedade pode prosperar em um mundo comercial. Descobrimos que seu sistema se baseia na simpatia e no espectador imparcial, criando seres morais. Vimos que a divisão do trabalho cria riqueza, mas que seu antídoto, a educação pública, é necessário para proteger nossa humanidade. Aprendemos que o interesse próprio não é egoísmo, mas o motor da cooperação social voluntária em um mundo de estranhos. E que a mão invisível não é uma magia, mas uma metáfora da ordem espontânea e dos resultados não intencionais, um argumento a favor da humildade e contra a arrogância do planejador. O verdadeiro Adam Smith é muito mais radical, complexo e humano do que a versão de papelão que nos venderam. É um pensador para o nosso tempo. Um tempo que luta com a relação entre os mercados e a moral, entre o indivíduo e a comunidade, entre a riqueza e a virtude. Talvez a maior lição de Smith é que a economia não pode ser separada da ética. Um sistema de mercado só é sustentável se repousa sobre um fundamento de confiança, justiça e virtude cultivado em nós através da nossa natureza social. Da próxima vez que ouvirem alguém usar Adam Smith para justificar a ganância desenfreada ou um mercado sem regras, saberão que essa pessoa não leu o verdadeiro Smith. O filósofo da simpatia, o crítico dos monopólios, o defensor da educação pública. Em um mundo que precisa desesperadamente de um capitalismo mais humano, moral e sustentável, talvez o melhor lugar para começar não é inventar algo novo, mas redescobrir a sabedoria completa e profunda do pai fundador, o verdadeiro Adam Smith. Seu pensamento não é um manual de instruções, mas um espelho. Ele nos obriga a perguntar: construímos um sistema que honra o espectador imparcial? Ou criamos um mundo onde o interesse próprio se divorciou completamente da simpatia? A resposta define nosso presente. Obrigado de verdade por me acompanhar nesta análise profunda. Espero que esta jornada pelo pensamento de Adam Smith lhes tenha sido tão reveladora quanto é para mim. Entender estes gigantes não é só história, é entender as ferramentas com as quais construímos e às vezes destruímos nosso presente.
Se esta desconstrução de ideias te agregou valor, considere se inscrever no canal. E agora te pergunto, qual ideia sobre Adam Smith mais te impactou? Seu lado moralista ou o verdadeiro significado da mão invisível? Deixe sua reflexão nos comentários. Nos vemos na próxima jornada intelectual.